quero falar hoje com vocês aqui sobre o amor que eu recebo é o amor que eu dou. E uma das coisas mais impactantes que aconteceu na minha vida, com certeza, foi conhecer o amor de Deus. Quantos também foram impactados naquele dia, naquela primeira vez? Eu não estou falando em todas as vezes, mas naquela primeira vez que você recebeu o amor de Deus, foi impactado na sua vida, foi impactante na sua vida, né? Foi impactante demais na minha vida. Eu posso te dizer que nesses anos de caminhada com Jesus, eu já fui curado várias vezes. Quantos já foram curados aqui várias vezes também por Jesus? Glória a Deus. Isso só é a prova do quanto Deus nos ama. Mas a maior cura que eu recebi de Jesus, com certeza absoluta, eu posso te dizer, foi receber o amor dele na minha vida. Porque talvez o amor é a maior cura que existe para o ser humano. Porque ele foi criado para ser amado, ele foi criado em amor. E depois de uma vida caminhando sem amor, quando você encontra o verdadeiro amor, você é curado de todas as coisas, porque você encontra o seu lugar. Amém? Só que eu entendi na caminhada que mesmo tendo encontrado o amor de Deus um dia, eu continuo sozinho, sendo alguém incapaz de amar. Eu não sei se você já chegou nessa conclusão também, que você é alguém que sozinho é incapaz de amar as pessoas. Eu cheguei a essa conclusão, porque até as pessoas mais próximas da minha vida, até aquelas pessoas que eu mais amo, eu digo que amo, tem dias que eu acho que eu não amo tanto assim. Lembra do seu pai e da sua mãe que você diz que ama? Não tem dias que você não ama tanto assim eles? Quem é casado aqui, olha para a esposa, olha para o marido. Você pode ser um casal perfeito, mas olha, eu acredito, não só pela minha vida e meu casamento, que é maravilhoso, glória a Deus por isso, não só pela minha própria vida, mas já por trabalhar muito com casais, que existem dias que um quer matar o outro. Tem dias que na escola, na faculdade, onde você vai, você ama todo mundo, mas tem dias que só a graça e a misericórdia. E essas experiências nos fazem enxergar o quê? Que nós, diferente de Deus, não somos amor. Nós necessitamos do amor. Então qual que é o grande mistério para que você consiga amar a todos? Porque amar os outros não é mais um clichê e não é um segredo de ser feliz. Amar os outros é um mandamento de Deus. Mandamento. E é incrível como amar a Deus, que é o primeiro mandamento e maior mandamento, que é também mandamento, ele está junto a você amar ao próximo, um mandamento. Mas como Deus me manda fazer uma coisa que eu não consigo? Porque se você cumpre o primeiro mandamento, ele te capacita a cumprir o segundo. Nisso você já entende que quando você não consegue cumprir o segundo mandamento, que é amar o próximo, é porque você tem falhado no primeiro mandamento. E daí você não consegue amar porque você não está recebendo amor. E você não dá o que você não tem. Amém? Deus nos chama de seu corpo. E eu quero te dizer uma coisa. Você faz parte do corpo de Cristo? A Bíblia nos chama de pedras vivas nesse edifício que é a igreja, o corpo de Cristo. Mas quando você vai construir hoje em dia, se eu for construir essa parede aqui, não adianta só sentar os tijolos. Eu vou precisar colocar o que no meio? A massa, o cimento. Eu chamaria o amor
dessa massa, desse cimento que liga o corpo de Cristo. E a própria Bíblia vai me dar uma base para isso lá em Colossenses capítulo 3, versículo 14, não precisa abrir, onde fala que o amor é o vínculo da perfeição. Ou seja, ele é a massa que nos torna o corpo perfeito de Cristo, o amor. Se eu fizer uma parede, às vezes você vê esses vídeos no Facebook, a pessoa vai construir uma parede, só coloca um tijolo em cima do outro. Se eu só colocar um tijolinho em cima do outro, e pego outra fileira e coloco um tijolinho em cima do outro, e coloco outro, dá certo uma parede assim? Se eu der um chute, ela cai. Primeiro, porque eles não estão conectados entre si. Se você vê uma parede, você vai ver um tijolinho na metade e o outro na metade. Um na metade, um na metade. Porque daí a parede fica forte. Mas ainda se for metadezinha, 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 ainda se eu der um chute e não tiver massa, ainda vai cair a parede. Mas se você tentar dar um chute nessa parede aqui, irmão, você vai quebrar o seu pé e não vai quebrar a parede. E assim é o corpo de Cristo. Quando nós vemos o corpo de Cristo sendo derrubado em algumas partes tão facilmente por coisas tão pequenas, você entende que os tijolos, as pedras vivas até estão ali. Mas o que não está ali? O amor. Porque ele é o vínculo da perfeição. Lá em Mateus 24, 12, a Bíblia fala que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E eu creio do fundo do meu coração que nós estamos vivendo os últimos dias. E eu digo para você, qual é o cuidado que nós devemos ter como igreja, como corpo de Cristo? Não deixar o nosso amor se esfriar. Não existe nada mais terrível do que uma igreja onde o amor se esfriou. Viver uma vida como um filho de Deus, mas com amor frio. E eu vou te dizer que um indicativo que você tem, se você está amando, é o seu relacionamento com Deus. Porque como que o amor pode esfriar? Quando o nosso relacionamento com Deus esfria, o nosso amor esfria. Falar de amor nos incomoda, no sentido de quando alguém fica te perguntando se você ama de verdade. Você já pegou um casal, namorada? Você nunca fez isso, com certeza. Olhar para o outro e dizer assim: você me ama de verdade? O outro se sente incomodado quando pergunta isso. O outro fala assim: poxa, eu não faço isso, não faço aquilo, não faço isso. Como que eu não te amo? Mas por que você me ama? Como assim, por que eu te amo? Porque a gente não para muito para pensar sobre isso. Mas o que eu faço de bom para você me amar? E aqui eu posso perguntar para você que é pai, você que é mãe: o que o seu filho quando nasceu fez para você amar ele? Nada. O Diego, meu filho, não fez nada, e eu amo ele com o maior amor do mundo. Quem é pai já entendeu o amor de Deus, porque Deus é assim. O que nós fizemos para ele nos amar? Nada. Nós simplesmente somos seus filhos. Por isso que é tão difícil, às vezes, entender o amor para com os irmãos. Como é que Deus ama esse tipo de pessoa? Deus não ama esse tipo de pessoa. Deus ama qualquer tipo de pessoa, todas as pessoas. Entendeu? Então nunca pergunte como é que Deus pode amar um camarada que faz isso, uma menina que faz isso, uma mulher que faz isso. Deus, ele ama todos, inclusive você. Olha que maravilha, glória a Deus. Graças a Deus. Se fosse para olhar bem o que a gente faz, já pensou? Qual o nível ali, ó, daqui para cá eu amo, daqui para cá eu não amo. Quantas vezes a gente ia estar fora desse nível de Deus? Se Deus é amor, entendemos que quando nós esfriamos o nosso amor, nós esfriamos o nosso relacionamento com Deus. E um indicativo se o seu relacionamento com Deus está bom,
é se você tem facilidade de amar as pessoas. Quando eu tenho facilidade de amar os outros, meu relacionamento com Deus está bom, porque o meu amor não está frio. Agora eu te pergunto, quantas pessoas você tem dificuldade de amar? Não vai ficar bravo comigo também. Pense agora aí com você. Na verdade eu sei que quando eu falo isso, já salta o nome das pessoas na sua mente. Já pula. Você já começa a lembrar da situação ruim, inclusive. Quem você tem dificuldade, você já vai me dar uma desculpa, mas esse tipo de pessoa não tem como eu amar. Já aconteceu isso, já aconteceu aquilo e tal. Isso é indicativo de que não está tão bom assim o seu relacionamento com Deus. Porque quando nós não amamos, não está bom com Deus, não vai estar bom com os irmãos. Quando não está bom com Deus e nem com os irmãos, o que nós começamos a fazer? Começamos a ser nós mesmos, na nossa natureza adâmica, na nossa carne. Estou mostrando aqui um panorama, uma realidade para você tentar identificar algo na sua vida. Daí nós começamos a falar mal das pessoas, porque nós não estamos amando as pessoas, porque nós não estamos nos relacionando bem com Deus, e daí não estamos recebendo o amor de Deus. Daí a gente fala mal das pessoas. Daí nós invejamos as pessoas. Daí nós odiamos as pessoas. É muito forte odiar, né? Não gostamos das pessoas. Rapaz, nós começamos a achar que fazer algo de bom para o outro é um peso. Mas sempre quando nós fazemos tomamos esses tipos de atitude, nós só revelamos o quê? Um coração que não está recebendo amor. Então, se na última semana, se você relembrar todas as suas conversas, você lembrar que em muitas delas você falou mal de alguém, que a pastora Daiane já pregou tanto sobre isso aqui. Se na última semana você lembrar que em muitos momentos você acabou invejando alguém, que é um pecado que a gente não gosta de assumir, odiando alguém, não querendo estar perto de alguém, achando um fardo estar com alguém, alguma coisa já está fria no seu coração. Aquela massa que nos une não está colando você com o próximo. O que acontece quando o amor ele já não é mais a nossa base? Quando o pastor Eloy fala aqui sobre a necessidade que você tem de buscar a Deus, de ter tempo diário com Deus, e todos nós já pregamos sobre isso aqui. Mais uma vez a pastora Daiane também prega várias vezes sobre a intimidade com Deus. Eu quero dizer que quando o amor não é a sua base de vida, ou seja, você não está recebendo esse amor de Deus, tudo que é falado que é bom, para você vai soar como uma obrigação. E vai se tornar um fardo. Então o pastor está aqui, voltando, ele prega: irmãos, nós temos que ter tempo com Deus, nós temos que orar todos os dias, nós temos que buscar ao Senhor, isso é importante, isso é o nosso maná, isso é o nosso alimento. Sabe o que você vai entender? Meu Deus, eu preciso orar todo dia. E sabe o que você vai fazer? Todo dia você vai tentar entrar no seu quarto, mas sentindo que a oração é uma obrigação. E não existe nada pior do que fazer as coisas obrigado. E você vai lá fazer a coisa se sentindo de alguma maneira, ou seja, você tem consciência que precisa, você tem consciência que aquilo vai ser bom para você, mas parece um peso. Você não consegue orar direito. E daí, por acaso, né, numa oração sem amor, por que a presença de Deus vai estar ali? Se Ele é o amor. Se você não está sentindo amor, não está sentindo nada, se aquilo é um peso, uma obrigação, daí fecha-se a sua vida, é aquela vida que você está dizendo: meu Deus, eu oro, mas parece que não tem nada. Eu vou lá, mas está seco, está difícil. Eu já parei de orar, inclusive, porque é algo sensacional, que é você ter tempo com Deus, mas sem amor, isso é só mais uma obrigação. Quando nós pregamos aqui que você precisa amar o próximo, quando nós pregamos aqui que você precisa se doar pelo próximo, que você precisa renunciar a si mesmo pelos outros,
Quando você está cheio de amor, você vai ouvir isso de uma maneira. Agora, quando o seu coração já esfriou o amor, você vai ouvir isso como um peso, como uma obrigação. Meu Deus, vou ter que visitar aquele camarada de novo, tirar tempo, gastar gasolina. Vou ter que ir até lá para resolver mais uma vez o mesmo problema. Não, hoje eu vou chegar lá e já vou dizer, meu Deus, não vai mudar de vida, não muda, então vai embora. Daí você vai olhar para o seu discipulado, dizer, meu Deus, mais uma vez discipulado, mais uma vez esse compromisso, vamos lá pegar aquela folhinha. Vai ser só uma folhinha, porque não tem amor. É só uma folhinha. Vamos lá na oração da igreja toda, profética e tal. Meu Deus, essa hora da noite, pelo amor de Deus. Quando tem amor, sabe como soa qualquer coisa quando tem amor? O pastor fala assim, irmãos, amanhã, oração poderosa na presença de Deus. Meia-noite nós vamos começar. Chega aqui, ora e sai feliz ainda, chorando, e vai chorando no caminho para Deus. Agora, quando não tem amor, um dia vai estar quente, outro dia vai estar frio, um dia vai estar chovendo, outro dia você está sem carro. Qualquer coisa se torna uma dificuldade no seu caminho. A diferença, eu garanto para você, é só o amor. Só o amor. Apocalipse capítulo 2, versículo 5, é uma das cartas para as igrejas lá de Apocalipse. Ele fala assim, uma coisa, capítulo 2, versículo 4 e 5, fala assim, uma coisa tenho contra ti, que abandonaste, que deixaste o primeiro amor. Portanto, lembra-te da onde caíste, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. É engraçado que ele não manda voltar ao primeiro amor, porque amor só existe um. Você está tentando voltar no primeiro, você não viveu o segundo, fique tranquilo. Ou você está vivendo, ou não está vivendo em amor. E quando ele manda, ele não manda assim, agora volte ao primeiro amor. Não, ele fala, volte às primeiras obras. Porque lá no começo tudo era fácil, você fazia todas as coisas porque tinha amor. Mas com o tempo tudo se tornou um fardo e você parou de fazer porque ninguém faz as coisas obrigado. E o que você está fazendo hoje, irmão? Onde estão as obras do seu primeiro amor? Porque nós precisamos viver essas obras novamente. E essas são obras que eu não tenho como falar uma coisa para toda a igreja. Cada um sabe as obras do seu primeiro amor. Que uma das coisas que quando eu recebi o amor de Deus, que eu pensei foi, eu preciso ir lá e pedir perdão para o meu pai, eu preciso ter um relacionamento com meu pai de volta. E muitos lá no começo pedindo perdão para o pai, pedindo para a mãe, pedindo para o amigo e tal. Hoje em dia voltar, nem falo com o pai, nem falo com a mãe, nem falo com o amigo, nem falo com ninguém. A sua vida não parou lá, na verdade, quando você recebeu o amor de Jesus, a sua vida começou lá, ela só tende a aumentar, amém? Na presença de Deus. O amor é tão importante que antes de receber o chamado, Jesus precisa saber que você ama Ele. E que você recebeu o amor dele. E que você não está baseado no seu próprio amor. A Bíblia lá em João capítulo 21, versículo 17, mostra Jesus conversando com Pedro. E Jesus chegando já na terceira vez perguntando para Pedro, Pedro, tu me amas? Se fosse uma pergunta perdida, poxa, legal essa pergunta e tal, mas quem sabe a história sabe que Pedro traiu Jesus. Por que ele traiu? Porque Jesus falou inclusive que ele trairia. E por que Jesus falou que ele trairia? Porque Pedro chegou e achou que o seu próprio amor era suficiente. Falou, não mestre, ninguém vai te matar aqui, que isso? Como assim vai morrer? Não, eu fui aquele cara que falei que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Que tu falou que foi revelado a mim, glória a Deus. Que isso, me chamando de Satanás agora para trás de mim, Satanás? Como assim? Mas depois que Pedro entendeu que o amor dele mesmo não tinha nada, tanto que ele, poxa, Jesus, você sabe que eu te amo. Você sabe que eu te amo. E na terceira vez ele já estava triste. Mas Jesus insistiu, tu me amas, Pedro? E Pedro fala,
Tu sabes que eu te amo, tu sabe todas as coisas. Agora sim, Pedro, se eu sei que você me ama, você já caiu, já foi convencido de que não é o seu amor, é o meu amor. Então agora vai lá e apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, agora que a base de tudo na sua vida é o meu amor, esse aqui é o seu chamado. O problema é que muitas vezes nós queremos cumprir o nosso chamado, mas nós não entendemos ainda o amor. Nós não nos sentimos amados. Você precisa do amor de Deus, desesperadamente, senão você não consegue realizar qualquer chamado que você tenha na vida. Eu quero ser missionário lá no fim do mundo. Lá no fim do mundo você vai precisar de muito amor para realizar o seu chamado. Mas até no melhor lugar do mundo, lá vai ter pessoas têm problemas, e pessoas precisam de amor, pois o amor é a solução. Se você for para lá, você vai precisar da solução também. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Paulo é alguém incrível. Cada vez que eu leio as cartas de Paulo, não tem como você não chorar com Paulo. Pelo amor de Jesus. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Todos acharam? Amém? Amém? Está escrito assim, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Eu quero que você entenda um camarada que sente prazer em fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições, angústias. Uma coisa é alguém que suporta. E talvez você é alguém que diria, eu suporto. Agora eu quero ver você chegar num nível de Paulo que diz assim, eu tenho prazer. Eu estou sendo perseguido, glória a Deus, que eu estou angustiado, glória a Deus, que maravilha estar angustiado. Ai meu Deus, eu estou sendo injuriado, mas olha que maravilha ser injuriado. Mas tudo vai ter uma explicação, por amor a Cristo. Porque era alguém que tinha amor. Você recebeu o amor, Paulo recebeu o amor de Jesus. A minha pergunta é, você entende o amor de Jesus por você? Você todos os dias acorda e sente o amor de Jesus pela sua vida? Você relembra tudo que Jesus fez por você todos os dias? Você precisa disso na sua vida. Eu vou contar uma parábola que está lá em Mateus 18, 23 ao 35. Depois você pode ler essa parábola, onde fala que um rei chamou seus servos para prestar contas, um dos seus servos, que estava devendo muito para ele, muito dinheiro, um absurdo de dinheiro. E ele falou, pega a mulher, pega os filhos, prende todo mundo, até ele pagar essa dívida. E aquele servo, ele se joga no chão, ele fala, Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa a minha dívida, eu não consigo pagar, tal. E o Senhor se sente constrangido por aquilo, e de alguma maneira, ele tem misericórdia, e ele fala, não, vai, a tua dívida está perdoada. E aquele servo que teve uma dívida imensa perdoada, ele sai de lá, e ele encontra alguém que deve para ele, para o servo, bem pouquinho. Ele pega aquele camarada pelo pescoço, começa a sacudir assim, e fala, me paga, que senão eu vou te encher de pancada, tu vai ver, não sei o que lá, não sei o que lá. E os outros servos em volta, vendo aquela cena, sabiam onde ele estava antes. Poxa, mas ele foi perdoado de tanto, e ele não quer perdoar de pouquinho. E foram lá contar para o Senhor. Quando o Senhor soube daquilo, o que o Senhor fez? Pega todo mundo e joga na cadeia. Essa família, ele também. Esse aí vai lá nas trevas exteriores. Esse camaradinho aí vai sofrer agora, porque você, o Senhor vai falar, eu não tive misericórdia de ti, porque você não teve misericórdia do outro.
E isso eu estou te dizendo o quê, amado? Porque quando você fica brabo com o irmão, quando você fica com raiva de um irmão, quando você não quer mais olhar na cara de um irmão, é porque você esqueceu do tanto que Deus fez por você. Porque o que Ele perdoou na sua vida é muito maior do que qualquer outra coisa. Porque um irmão, ele pode pecar várias vezes contra você, mas você pecou todas as vezes contra Deus da sua vida. Desde o seu primeiro pecado até o seu último, todas foram contra Deus também. E Ele já perdoou. Por isso nós vivemos numa igreja, e se falta amor, a parede cai, os relacionamentos se vão. Nós precisamos cuidar disso, amados. Isso é o que nos sustenta. Agora, como sempre lembrar do amor de Deus por você? Deus, Ele criou um método de recordação de amor. Deus criou um método chamado memorial. Repita comigo, memorial. Deus, Ele criou memoriais. Porque para Deus o amor é tão importante que Ele criou memoriais, coisas que você fazia para se lembrar de algo que Deus fez. Vou te falar um memorial fácil, simples, que você sempre pratica. A ceia é um memorial. Como um ser humano é fácil de esquecer o que Deus fez por ele, todos os meses nós nos reunimos e relembramos do sacrifício de Jesus por nós, que Jesus sofreu, apanhou, foi crucificado por mim e por você, para te salvar e para me salvar. Amém? Glória a Deus? Quem pode dar um glória a Deus por isso? Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado por isso. A Páscoa é um memorial para o povo judeu. Toda vez que eles celebram a Páscoa, eles lembram, um dia nós fomos escravos no Egito, mas hoje nós somos livres. Porque Deus nos libertou. Esse é um memorial. Nós temos vários memoriais, mas nós também podemos criar os nossos memoriais pessoais. Eu tenho alguns memoriais pessoais. Às vezes um lugar se torna um memorial para você. Você está passeando na rua, você está viajando para algum lugar, e aquele lugar é um memorial para você, onde você se lembra talvez de um dia que você encontrou Deus naquele lugar. O momento que você senta no carro, às vezes é um memorial. Você pode criar memoriais, você pode escrever numa folha, num bilhete, em algum lugar e colar do lado da sua cama, escrito bem grande: eu sou Jesus, eu amo muito você. Todo dia você acorda e olha, eu sou Jesus, eu amo muito você. Os judeus, eles têm tantos memoriais que ele tem até um memorial que ele gruda na testa com a palavra. Por causa do Pentateuco, memoriais. Agora, se você ama o seu irmão, você pode começar a pegar esse método de Deus e criar um memorial para o seu irmão. Você pode pegar no seu dia a dia, você está lá tranquilo e tal. Eu sempre faço isso, quando eu lembro de um irmão, assim, em Deus, eu já pego e mando um versículo, mando alguma mensagem, falo alguma coisa, porque eu amo ser um memorial na vida do irmão. Às vezes é uma coisa simples. Quantas vezes uma pessoa chegou bem naquele dia, o pior dia da sua vida, e ela foi um memorial para você? Agora, em vez de nos tornarmos memoriais do amor de Deus uns para os outros, nós perdemos tempo com tudo, menos falando do amor de Deus. Você está na sua faculdade, tem todo o tempo ali para falar, ser um memorial do amor de Deus para as pessoas, e você não fala. Você está no trabalho há tantos anos sendo memorial do amor de Deus, ou às vezes não. Você vem até na igreja, e às vezes aqui na igreja, aqui no templo, na reunião da igreja, você pode ser um memorial para o seu irmão, como uma pastora. Abrace alguém do seu lado, ministre na vida dela. Deus está falando no seu coração alguma coisa, você não se torna um memorial para a vida desse irmão. Se Deus fala, vai lá e fala, irmão. Abra sua boca. Mas eu quero falar de 2 pontos que vão facilitar nós vivemos o amor de Deus, se nós somos cheios desse amor. O primeiro é fundamental: separar as pessoas das suas atitudes. Muitos já cansaram de ouvir isso,
mas eu vou repetir, creio que é propício. Nós tendemos a olhar para uma pessoa e defini-la pelo que ela fez. E isso é totalmente ao contrário do que Deus fez, porque Deus decidiu amar antes de a gente até nascer. E nós precisamos nos tornar mais parecidos com Jesus, amém? Então nós temos que começar a amar as pessoas independente do que elas fazem, podendo, contudo, odiar as atitudes das pessoas. Porque eu te garanto, Deus odeia muitas coisas que você faz, Ele não gosta de outras. Para Ele não faz diferença nenhuma algumas coisas que você faz. Mas Ele te ama do mesmo jeito. Mas Jefferson, eu caí. Deus te ama se você caiu, meu irmão. Mas eu estou afastado há tanto tempo, só estou aqui de corpo presente. Deus te ama muito também, e você só veio hoje de corpo presente. Você vai voltar com um corpo lindo, maravilhoso, do Espírito Santo com você. Mas eu já fiz tanta besteira na minha vida, e todas as besteiras Jesus te amava. Mas eu já passei por tanta dificuldade, em todas as dificuldades Jesus te amava. Mas nós falamos, não, mas eu não consigo, aquela pessoa já fez tanta coisa errada contra mim, já fez tantas coisas que eu não gosto, não, esse ali não consigo amar. Daí a resposta que eu tenho sempre quando eu falo, mas a Bíblia fala que você tem que amar. Essa resposta eu já ouvi de tantas pessoas que eu já tive que parar para meditar. Então, por que as pessoas falam isso? Falam assim, nós temos que amar a todos, os amigos, inclusive os inimigos. A pessoa diz, mas isso é Deus, isso é Jesus, Ele é perfeito, Ele que tem que fazer. Eu sou imperfeito, eu não consigo. Eu acho que a Bíblia tem que ter uma resposta para isso. Não é possível. Bíblia, você tem uma resposta? Mateus 5,48. A Bíblia tem uma resposta. Abre lá em Mateus 5,48, que esse você precisa até anotar na Bíblia, para dar de resposta e para você receber uma resposta na sua vida. Vamos lá. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E aí, irmão, o que nos sobrou agora? E é tão tremendo que essa palavra perfeito, no grego, ela significa dar fim, algo que é totalmente cumprido. Não tem a ver com a pessoa que nunca peca, mas tem a ver com você cumprir o seu chamado. E se você ler o contexto, Deus está falando exatamente isso. Do que adianta você amar quem é seu amigo, quem faz o bem para você? Bem-aventurado aquele que ama os seus inimigos, ore pelos seus inimigos. Esse é o contexto. Daí ele chega no final, sede perfeitos. Ou seja, quando eu amo amigos e inimigos, eu me torno como meu Pai Celeste é perfeito. Pois Ele manda chuva para bons e para maus, que é o versículo anterior. Então você tem que ser perfeito como seu Pai é perfeito em amor. Nós não temos desculpas depois de receber um amor de Deus. Jesus lá em João 15:10 fala, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Jesus, Ele permanecia no amor, Ele escolhia permanecer no amor, e por isso Ele podia amar todos nessa terra, porque Ele vivia nesse amor. Nós precisamos, como igreja gloriosa de Cristo, caminhar em amor em todos os nossos dias, em todos os nossos passos. Quem está disposto a viver isso? Quem está disposto a assumir realmente dizendo, Deus, eu quero viver em amor, e eu aceito todos os dias ser cheio, completamente transbordar do teu amor pela minha vida. Eu quero viver isso. Por isso que a Bíblia fala, conhecereis que vós sois meus discípulos, pelo quê? Pelo amor que vocês têm uns pelos outros. Então o que eu entendo que Jesus está falando é o quê? Quando você não ama os outros, eu já estou entendendo que você não é discípulo de Jesus. Eu estou lendo um livro, irmãos, que
me faz entender que nós não amamos ainda. Nós não entendemos o que é o amor de Jesus. Teve uma grande peste numa região lá da Ásia, uma grande peste mesmo, que matava um monte de gente há muito tempo. E nessa peste o que aconteceu? As pessoas morriam e os outros não queriam nem encostar nos doentes e nem nos mortos. Nem para enterrar, os mortos ficavam na rua. Os únicos da cidade que se levantaram para orar e se aproximar e consolar os doentes foram os filhos de Deus. E o engraçado é que aquela doença era tão mortal que se você tivesse contato você morria também. Aqueles cristãos, eles oravam pela cura, as pessoas eram curadas, mas eles eram infectados e morriam. Porém, isso não fez com que os outros irmãos parassem de orar pela cura dos enfermos. E eles se tornaram o que a Bíblia fala, um escândalo para esse mundo. Porque como você pode me explicar uma pessoa indo morrer para salvar outra? Qual a ideia dessas pessoas? Se eu morrer, eu vou estar com Jesus. Agora, se ela morrer, ela não tem Jesus. Eu preciso dar tempo de vida para ela, porque eu já tenho a vida. Com certeza alguém que faz isso é porque entendeu que recebeu muito amor.